Olá, Lu, tudo bom? Olá, Com, tudo bem? Bom dia. Bom dia, juntos mais um dia para as nossas reflexões de hoje, com muita alegria, com muita gratidão, né, Lu? Com muita alegria no coração, né? Para mais um capítulo desse livro que está despertando aí corações. Então, recapitulando, né, nós estamos estudando o livro Calma, né, psicografado por Chico Xavier, né, escrito por Emmanuel. Nós hoje vamos fazer nossas reflexões no capítulo 3, intitulado Fala em Paz, né? Lembrando que nós já recebemos palavras, né, de apoio, inspiração, que a gente se mantenha mais calmo, nos deveres, né, nas nossas atividades diárias, né, no capítulo 1, também num contexto maior, passando pela Terra, né, durante a nossa encarnação, e agora nós temos a oportunidade de também exercitarmos nossa calma e aprender um pouco mais, né, Lu, na nossa Uhum. comunicação, nos nossos diálogos, né, nos momentos que nós tivermos naquele quase para explodir, né, Lu? Naqueles momentos de maior Pois sim, irritação, mas nós vamos receber palavras inspiradoras agora. com certeza, com certeza. E antes da gente iniciar, né, vamos pedir ao nosso amado Mestre Jesus que nos envolva a todos com a sua paz, com o seu amor, facilitando as nossas reflexões, para que possamos absorver o melhor dos ensinamentos deste capítulo. Lembrando, né, Lu, que os primeiros a escutar somos nós dois, né? Pois E, é, então nós estamos aprendendo Conrado. muito, né, também com esses parágrafos, né, com essas mensagens. Lu. E olha, vem tudo de encontro, né? Porque o capítulo chama Fala em Paz e nós dois estamos aqui deixando as nossas reflexões, né? Que podem chegar aí a muitos corações. E nós somos aqui os primeiros, né, que devemos cuidar da nossa fala, né? Já que olha o capítulo fala, né? Porque a nossa fala, eu vejo que ela será uma semente a ser lançada, né? E nós vamos colher de acordo com aquilo que nós estamos transmitindo em termos de sentimentos, né? E lembrando que tudo no mundo é energia, tudo é energia, em diferentes graus de condensação, né? De materialização, como quiserem pensar. Então, a fala, né, nada mais é do que energia. E ela tem um poder de criação muito grande. Às vezes nós não nos atentamos muito, né? Mas falar é semear, né? Eu penso assim, a gente pode semear sombra, como a gente pode semear luz, né? Então, o que é que nós vamos semear com a nossa fala? É E o que Emmanuel está vem, saindo, né, Lu, da nossa está boca, né? A gente saindo, tem que está tomar saindo. cuidado, né, Lu? Nós aqui estamos exprimindo, através da nossa fala, nossas reflexões, né? Como você mesmo falou, pode chegar a algumas pessoas, né? Então, é importante, né? Você vê como essa questão vem diretamente para nós, como é que a gente coloca, né? Porque tem, assim, um impacto muito grande, a gente sabe, Lu. Sim. E aqui a gente, se tivesse o em, né, a gente poderia falar sobre paz, mas também falar em paz, ou seja, mantermos a paz enquanto falamos. E sempre lembrando, né, Conrado, Emmanuel fala com uma tranquilidade para nós daquilo que nós sabemos que não é tão fácil, né? Porque é Sim. muito fácil a gente falando, fala só em paz, mantenha um clima, né, uma vibração elevada, uma vibração mais sutil, né? Não deixe que as suas palavras venham carregadas de sentimentos ruins. A gente fala isso assim teoricamente tão simples, né, Conrado? Mas no dia a dia que muitas coisas vão acontecendo dentro de casa, no trânsito, no trabalho, a gente precisa ser relembrado desse mantenha calma ao falar. E aí É, vem Emmanuel com umas frasezinhas curtas. Esse capítulo é um pouco menor, né, Conrado? Um pouquinho mais
enxuto, mas em cada frase curta eu vi muitas reflexões, muitas lembranças para nós ele traz, né? Curtinho, mas bem direto, né? Vai direto ao ponto. Ai. Lembrando que, Lu, o primeiro passo para uma mudança, né, de atitude é o conhecimento, é você se convencer, né, da necessidade através de um conhecimento, né, você se convence da necessidade de mudança. Agora, a mudança em si, ela é gradual. Ninguém que tem o hábito de explodir com facilidade, vai mudar isso de uma hora para outra. Não, mas o importante é essa tomada de consciência, saber, se perceber, né? E aí, com o tempo, a pessoa vai conseguindo mudar isso. De 10 oportunidades, em uma vez ela conseguiu se manter calma, numa outra oportunidade também, na outra não. E aí vai, até que, de repente, ela já consegue se portar de uma maneira mais serena, né, Lu? Sim, e vamos lembrar que se tudo é energia, né, Conrado? Tudo aquilo que nós emitimos vai voltar para nós de alguma forma. Então, até para nos proteger do que vai retornar, nós precisamos pensar em como é que nós estamos colocando as nossas palavras, né? Como é que nós estamos falando. Falar é muito importante, não é? É uma bênção a fala, concorda? É claro que é, Lu. Uma É bênção. dessa forma que nós nos posicionamos, né? Nós nos colocamos nas situações, enfim, né? É uma conquista, né, evolutiva, né, do ser humano. Eu até, durante a leitura desse capítulo, eu fiquei pensando assim, né? Quando a gente utiliza palavras, assim, que elas sejam bem direcionadas, com aquele desejo sincero de levar a paz, de manter serenidade no ambiente, né? Então, cada palavra que a gente vai dizendo com esse sentimento bom, ela vai resultar em muitas bênçãos a quem ouve e a nós mesmos, porque vai voltar para nós, né? Então isso ficou na minha cabeça o tempo todo da leitura desse capítulo. Tudo aquilo que a gente emite volta, né? É sim. Importante. Vamos começar a leitura? Vamos lá. Lá vem o Emmanuel, né? Justo lembrar 2 pontos. Eu adoro esse dele, assim. Fala, olha, justo lembrar é porque quando você lembra, eu sempre penso assim, alguma coisa que você tem que lembrar, relembrar, recordar, porque você já viu. A voz humana está carregada de vibrações. Então, as vibrações do nosso pensamento, né? Aquilo que vai refletir a nossa personalidade, né? Eu pensei assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então, quais são essas vibrações? São as nossas vibrações, que podem ser vibrações densas, podem ser vibrações sutis, né? Ou seja, a nossa voz vem carregada de sentimentos, né? Essas vibrações aqui, o que ele quer dizer, é o sentimento que a gente coloca. 2 pessoas podem falar a mesma coisa, né, com vibrações diferentes. E a pessoa ouve de uma maneira. Você pode chamar a atenção de um filho de uma forma que você não o deixe irritado, não transfira para ele mágoa, raiva, né? E você pode fazer isso de uma forma que ele vai se sentir o pior menino do mundo. Então, a nossa voz vem carregada daquilo que a gente traz de dentro do nosso coração, dos nossos sentimentos, na verdade, do pensamento. É verdade, Lu, porque nós expressamos, né, tudo aquilo que está no nosso coração, né? Aquilo que nós estamos sentindo de verdade. Então, se eu estou me sentindo amargurado, eu vou me expressar vibrando a amargura. E é óbvio, Lu, que a entonação, o jeito que a gente coloca a nossa voz, realmente, isso é muito fácil da gente perceber. Carrega, né, o nosso sentimento, a nossa vibração. A própria mãe, nossa mãe, com o jeito de falar com a gente, né? Então, quando ela mudava meu nome, assim, quando falava meu nome completo, eu já sabia que tinha problema, tinha coisa aí para resolver. Mas, assim, realmente, Lu,
Em tudo que a gente fala, às vezes a gente coloca assim um peso muito grande na fala e isso repercute facilmente na pessoa, no nosso interlocutor, Lu. Então isso é fácil, bem fácil de notar, de observar isso que o Emmanuel está falando para a gente. Eu me lembrei na hora que uma vez nós estávamos estudando o livro Pensamento e Vida, e acho que fui eu mesma que comentei, né? Às vezes você assiste telejornal e a forma com que a pessoa entona a voz, você já sente agredido pelo jeito da voz, a voz, assim, a mensagem vem carregada de raiva, de rancor, né? Aquilo, você entra naquela sintonia na hora, você arrasta as pessoas. Claro, Lu, a nossa voz, ela pode estar carregando ironia, né? E a gente não precisa falar que está sendo irônico, né? Não precisa. A gente só pelo jeito que a pessoa falou, pela energia, a gente já está sentindo. Ironia, nervosismo, impaciência, insatisfação, enfim. Ela carrega tem esse poder de carregar os sentimentos junto com ela. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente fala, muito cuidado. Olha, Emmanuel, esforça-te. Ele coloca esforça-te e pensa assim, é porque é um processo, né? É um processo que a gente, no início, faz como naturalidade, depois você começa a perceber que não é legal e ele fala, se esforça, né? Para evitar os gritos intempestivos e inoportunos. Eu vejo que, assim, esses gritos, né? Essas explosões, é quase que uma violência vibratória, né? Vê uma carga em você muito grande. E se a gente começa a gritar, a conversa fica quase que impossível, não é? Você não consegue manter um diálogo com alguém gritando, né? De forma inoportuna, ou seja, não tem necessidade de estar gritando. E ainda, se a gente começar a avaliar, por que grita, né? Quando você grita, você saiu do seu equilíbrio, você perdeu o equilíbrio, né? E pode ser que lá no fundo seja uma forma de você se esconder atrás do seu orgulho, da vaidade e ainda da falta de amorosidade, com certeza, né? Quando você grita muito, faltou amorosidade. Mas também pode ser uma defensiva, né? Por conta do orgulho. Às vezes a pessoa não quer ouvir aquilo, né? Porque está ferindo de alguma forma. Então ela se defende gritando. Né? Então ele fala, esforça-te. Já que a gente quer manter a calma durante essa encarnação, esforça-te para evitar. Porque isso não será bom para você, muito menos para quem vai ouvir, né? Lu, realmente, quando nós gritamos assim, perdemos a paciência, né, de forma intempestiva, na verdade, é aquele momento que a pessoa orgulhosa perdeu a razão e não tem mais como se defender e se defende gritando, né? Normalmente é assim, Lu, mas a gente tem que procurá-lo, buscar nos manter mesmo serenos nesses momentos, Lu, porque é um esforço, uma conquista dia a dia, Lu. Não dá para você deixar de ter esse tipo de comportamento de um dia para o outro. E o hábito de gritaria, né, é um padrão de comportamento enraizado na pessoa. Né? Então está enraizado. Então é muito fácil, por isso que a gente fala da necessidade do esforço de mudança dos comportamentos. Né? Porque a pessoa grita, é isso que ela sabe fazer. É isso que nós sabemos fazer. E eu me incluo nisso. De repente, em algumas situações, quando eu vi, eu já mandei um berro. Né? E aí eu já fico, caramba. Aí eu sabe, Conrado, que eu fico apavorada com grito. Se alguém grita perto de mim ou fala assim em tons muito altos, eu perco o rumo. Eu fico totalmente desnorteada. Eu começo a tremer. Eu acho que a carga vem de um jeito em mim que me deixa atordoada. Então o grito não faz parte assim do meu dia a dia. Eu não consigo. Eu já gritei quando
há muitos anos atrás, mas hoje eu tenho esse comportamento. Se alguém falar muito alto, se gritar, eu prefiro sair de perto, porque eu perco totalmente o meu equilíbrio. Me paralisa. Olha que engraçado, né? As repercussões, né, Lu? As repercussões São na muito gente, fortes. né? Uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Eu acho que é isso que eu recebo, Conrado. Então, por conta da vibração que a palavra contém, não é? Você chega a se sentir como que levasse mesmo. Eu paraliso, né? Então, e eu me sinto ferida, né? Com aquele grito. Então, eu fico pensando, se quando a gente usa uma exclamação assim tão alta, tão que você destrua a pessoa, vai ferir o outro, né? E como nós já conhecemos a lei de ação e reação, né? Isso vai acabar voltando para nós e nós vamos nos sentir feridos. Ele fala, pensa, né? Você está dando uma pedrada em alguém quando você faz isso, quando você usa da sua palavra para destruir alguém, quando a sua palavra quer ferir alguém, né? Quando você grita. Então, lembra que isso vai voltar. Né? Isso é bem importante que a gente se lembre, até para proteção nossa. Uma resposta mais ríspida, palavras mais pesadas, tem o mesmo poder, né, de machucar, de ferir que um soco, né? Às vezes até mais. E a gente sabe que tem muitas mulheres, principalmente, que sofrem muito com agressões verbais, né, intimidações, né? Não sofrem fisicamente, mas verbalmente, né, sofrem muito. Então, é muito claro que as palavras têm realmente um peso muito grande. E ela pode ter um impacto mesmo de uma pedrada, né? De machucar, ferir o coração de uma forma assim que a gente nem consegue imaginar, né, Lu? Eu não consigo imaginar, mas eu acredito que seja mais doído do que o soco mesmo, né? Uma agressão verbal, né, que vem carregada de tanta, nossa, Uma tanta maldade, humilhação, né? né? Um jeito de Humilhação. falar, é complicado. É mais do que uma pedrada. Então, olha a importância da nossa fala, né? A importância de como nós nos expressamos, né? Muito importante. Emmanuel fala assim: se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faze-lhe o obséquio de responder em tom mais baixo. Porque se nós entrarmos e respondermos no mesmo tom, né? Aí sim que nós vamos entrar no desequilíbrio do outro. Porque quando você precisa aumentar o tom de voz para se fazer ouvido, para se fazer compreendido, você já se desequilibrou. E se a gente responde do mesmo jeito, você entra no mesmo nível de desequilíbrio dele, não é? Aí ele fala, faz-lhe o obséquio, então faz o favor, né? Responda em tom mais baixo. Porque quando você usa brandura, quando você usa amorosidade, a gente consegue atingir o coração do outro e influenciá-lo também. Então não vamos nos deixar ser influenciado pelo desequilíbrio do outro, mas vamos influenciá-lo pelo nosso equilíbrio. Gritou? Falou muito alto? Responda num tom mais baixo, né? Fala, eu não preciso ir onde você está. Eu me mantenho no meu equilíbrio. Não vou deixar que o seu desequilíbrio me desequilibre. E aí você, além de se proteger, está ajudando o outro. Ô Lu, Emmanuel colocou um dos pontos talvez mais difíceis, né, da gente realizar na prática, né? Porque tudo é energia, tudo é vibração, né? E quando uma pessoa levanta a voz com a gente, Lu, ela tá simplesmente derramando, jogando um balde de vibrações que é muito fácil que a gente assimile e se ligue nessas vibrações. Então, vamos pensar a realidade do nosso dia a dia. Quando alguém levanta a voz para a gente, o impulso que nós temos é de falar na mesma altura. Esse é o impulso. Da mesma forma que eu estou no trânsito,
Alguém buzinou para mim, eu quero buzinar mais alto. Né? É porque é uma energia, Lu, que nós ainda, diante das nossas limitações, nós ainda temos muita facilidade para sintonizar quanto do nosso orgulho. Então, aí que está a grande questão e a grande dificuldade. Gritou, não se permita, na hora, raciocine, pensa, tenha calma, né? Tenha calma nesse momento para entender que não é seu, que essa vibração aí não é sua, que você não precisa entrar nela e que você vai estar sendo muito mais forte, né, internamente, não respondendo e não gritando e não elevando o tom de voz do que a pessoa que aparentemente se coloca mais machona, mais forte, mais querendo gritar, falar mais alto. Mas, como Emmanuel fala aqui, faz, né, um obséquio, né, para a pessoa que gritou com você. Olha só, a educação, né? Faça esse bem a ela. Ela gritou com você, então faça você o bem a ela. Não grite. Tenta manter a conversa num patamar, num nível, sem entrar nessa vibração, o que é muito difícil. Então, fala assim, é tudo uma questão de reeducação, né? É da nossa reforma íntima mesmo, né? Mudar comportamentos, né? Aquilo que nós fazíamos, gritou, eu grito, né? Quer dizer, olho por olho, dente por dente. Não, nós não podemos mais estar pensando assim, né? Nós precisamos mudar o nosso padrão vibracional, o nosso comportamento. Eu fico pensando assim, a gente vive falando, mas nós somos seres imperfeitos mesmo, né? Nós somos, né? Mas nós temos que lembrar, que eu vou falar assim, para que a gente se empenhe, né? Por quê? Vamos lembrar que nós fomos criados à semelhança de Deus. Quer dizer, nós não somos iguais a Deus, nós somos a semelhança dele, não é? Então significa que se ele é perfeito, nós somos seres perfectíveis. Ou seja, nós, se mantivermos a perseverança, se nós tivermos dedicação, se nós cuidarmos de nós, nós vamos conseguir. Porque nós temos talentos para conseguir mudar o nosso comportamento. Não é fácil, mas nós temos que nos dedicar todos os dias, né? A cada dia, dar um passinho milimétrico que seja, né? Nessa mudança de comportamento. Se nós quisermos passar por essa encarnação, cumprindo com a nossa missão, com calma, né? Aprendendo, aprimorando. Acho que ele vai nos dando as dicas, né? A gente vê tudo isso que ele vai colocando aqui, vai exigir nossa mudança de comportamento. Simples, né? E mudança de comportamento não é algo tão simples, porque veio de várias e várias encarnações. Mas nós precisamos, já que nós nos atentamos a isso, que bom, né? Vamos nos dedicar ao máximo a essa tarefa. Por isso que é importante, Lu, que a gente desperte. O primeiro passo é o despertamento da necessidade da mudança. É percebermos, sentirmos dentro de nós, né, a importância e a necessidade de mudar esse comportamento. Não tem como isso acontecer antes dessa decisão interna, né? E a gente, para normalmente despertar, a gente desperta através de inspirações vindo de fora, de pessoas, exemplos das pessoas, leitura de um livro, assistindo uma aula, participando de um estudo, até que a gente vai entendendo e compreendendo, né? Porque o conhecimento, como eu sempre gosto de falar, ele gera movimento, né? Eu tomei contato com esse conhecimento, me convenci, me inspirei, e a partir de então eu começo a me movimentar para mudar realmente. E aí esse exercício de movimentação gera a verdadeira transformação interna. Então conhecimento gera movimento, movimento, transformação. Sim. Tudo depende de nós, tendo vontade, né? Acordando para essa necessidade, né? Vamos em frente, não pode desistir. Às vezes a gente dá um passinho para trás, mas opa, já percebi que não é assim, vou vigiar para não repetir o ato impensado, né? Olha que o Emmanuel vem falar para nós aqui. Os nervos dos outros são iguais aos teus. 2 pontos. Desequilibram-se facilmente.
Ele já nos fala que nós nos desequilibramos com facilidade. Fala, olha, se você se desequilibra com facilidade, né? Então lembra que os outros também. O que ele quer nos dizer aqui? Para a gente respeitar os outros, reconhecer que nós ainda não somos equilibrados a ponto de exigir que o outro também seja equilibrado. Não é? Quando a gente vê o desequilíbrio de alguém, fala, nossa, que absurdo, né? A pessoa gritando, a pessoa perdeu o senso da razão. Fala, 2 pontos ali, ó. Desequilibra-se facilmente. Então, respeite o outro. Por quê? Porque isso vai te manter mais calmo, né? Você não vai julgar tanto o outro quando você olha que você também faz a mesma coisa. Acho que para mim foi isso a mensagem que ele trouxe. É um exercício de humildade, Lu. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos juntos, nivelados no mesmo barco, Lu. Eu erro, né? Então que direito eu tenho de julgar, né? Se eu ainda erro também, Lu. Então um exercício de compreensão, de paciência, né? A única diferença que existe entre as pessoas é aquelas que já despertaram para a necessidade de mudar. Uns ainda não, mas vão também. Inevitavelmente, porque nós todos estamos submetidos à lei da evolução. E nós vamos todos melhorar. Inclusive aquele que é muito ruim ainda aos nossos olhos. Né, Lu? Aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos, justamente. Então vamos todos melhorar. Então é importante que a gente exercite essa compreensão dentro de nós. E quando nós temos essa capacidade de olhar, ter esse olhar, é mais fácil que a gente se mantenha calmo numa discussão, respeitando o momento do outro. Novamente, quando a gente fala não é fácil, ninguém aqui está falando que é fácil, nunca. É ser difícil, mas vai nos ajudar, com certeza. Com certeza, com certeza. Ele já vai nos ensinando indiretamente a como nós mantemos pelo menos o primeiro ponto, respeito, a humildade, para saber que nós também somos assim, né? Sim. E aí Emmanuel vem usar um exemplo de novo da importância da fala em paz, né? De manter a calma, a tranquilidade, né? Não perder as estribeiras. Fala discussão sem proveito, é desperdício de forças, né? Se às vezes a gente entra numa discussão e nessas discussões, normalmente a gente quer colocar o nosso ponto de vista, aquilo que a gente acredita que seja verdadeiro. Mas às vezes não encontra eco no outro. E aí gera uma discussão sem fim que não vai levar a ninguém nem a ganho, só perdas, né? Ele fala, se a gente entra e mantém essa discussão, que a gente está vendo que não vai resultar em nada, seria só por orgulho, por vaidade. Não tem outro significado. Por que você está mantendo essa discussão? Não sei se você já entrou em uma discussão com pessoas fanáticas. Fanatismo de qualquer área. Um fanático por futebol, fanático por política. Você pode tentar entrar numa conversa, explicar alguma coisa, e a pessoa ela é refratária àquilo. Ela não quer, né? Nem se abre para ouvir, nem expõe o que tem dentro dela. Ele fala, olha, vocês estão perdendo forças, energia desperdiçada à toa. E às vezes, numa situação como essa, o silêncio seria a melhor resposta. Pronto, não gastou energia, não desperdiçou seu tempo, ainda se poupou, né? Poupou de ganhar uma inimizade, poupou de várias coisas. Então, em algumas situações é melhor a gente ficar quietinho, né? E deixar a outra pessoa do jeito que está pensando. Porque nós não somos donos da razão, também a gente tem que pensar por aí, né? É verdade, eu concordo. Se não for para ter proveito, né, nessa discussão, então nem entra, nem faça parte, né? Faça seu silêncio, né? Fique em paz. Mas o problema de uma discussão é que, em geral, as discussões elas se pautam por quem consegue falar mais alto, né? Então um grita, o outro vai gritar mais alto, depois o outro grita um pouquinho mais alto, né? Sem ao menos estar se atentando para o que o outro está falando.
Em outras situações, né, como você mesmo colocou, a questão do fanático, ele não quer saber o que você está falando. Ele quer falar, a pessoa quer falar, quer argumentar, mas ela não está disposta a escutar o outro lado da moeda, o lado da outra pessoa, né? E isso se torna o quê? Sem proveito. E o que acontece? Você sai esgotado de uma discussão dessa, né, Lu? Então, assim, quando a gente for entrar numa discussão, procure não ser discussão, que se mantenha numa conversa, num diálogo, né, respeitável, né, Lu? E buscar realmente extrair algo de bom daquilo, um aprendizado que tenha proveito, porque senão fica só gritaria, grita para lá, grita para cá, os dois se ofendem, né, ou dois ou mais se ofendem e não se resolveu nada, só piorou a situação. Piorou. Você sabe, Conrado, eu já entrei em várias discussões por vários motivos. Não estou pensando em discussão com gritaria, que eu te falei que eu travo, eu não consigo conversar. Uma discussão assim, várias pessoas colocando suas opiniões, né? Uma discussão saudável, sem briga. Mas eu já desperdicei tantas forças, principalmente quando diz respeito àquilo que eu acredito, né? Ao espiritismo, né? Eu acredito que a vida não termina. Então, essa minha crença, esse meu acreditar, né? Eu já desperdicei forças demais. Porque você vai explicando, vai falando, e as pessoas que não querem abrir os ouvidos, né? Falam, mas de repente também a mim, eu posso não ser a verdade absoluta, mas eu já desperdicei assim, forças e forças, sabe? Tentando explicar, argumentar, de um ponto que eu ia ver que não teria proveito algum. Eu, hoje, parando para pensar, falo, nossa, não devia nem ter entrado nesse assunto, né? Porque é mais fácil você ficar em silêncio, deixa as pessoas pensarem cada um como pensa, respeitar, né, o outro, porque tem coisas que a gente não consegue mudar, né? De qualquer forma, Lu, as pessoas são diferentes, né? Pensam diferentes, sentem as situações diferentes, né? E o que é certo para uma, o que toca o coração de uma, normal, às vezes pode não tocar o coração da outra, né? Então a gente precisa respeitar, né? E o grande problema das discussões é que a gente quer valer sempre a nossa verdade, né? Quer mudar a pessoa, quer moldar a pessoa ao nosso entendimento, ao que a gente acredita ser certo, né? Então a gente precisa também exercitar dentro de nós a humildade, saber que o que às vezes é bom para a gente não é bom para outra pessoa. Pode ser que um dia vai ser bom para mim, pode ser que um dia o que é bom para mim vai ser bom para ela também. Mas aí não, né, Lu? Não adianta perder tempo e desperdiçar energias em discussões. E perder a serenidade, né? Exatamente. Perder a serenidade. Né? Aí Emmanuel fala assim: não te digas sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas. Aqueles que se encontram realmente cansados procuram repouso e silêncio. Fala assim, então isso que você... mas eu falei sem pensar, é porque eu estava cansada, eu estou passando por problemas sérios. Não, isso é desculpa. Agora, isso é desculpa, né? Quando você lança essas frases, né? Quando você ofende uma pessoa, fala, é porque eu estou esgotado. Olha, você está gastando muita energia com isso. Se você realmente estava cansado, piorou a situação, porque você se desgastou emanando essa energia para as outras pessoas. E eu penso assim, quando a gente lança essas frases ofensivas, nós podemos provocar essa tempestade que ele colocou ali no texto, né? Nós vamos provocar uma tempestade. Falar, se você né? Se você está realmente cansado, se você está com um esgotamento físico, esgotamento emocional, é melhor que você repouse, ou seja, que você tenha autodomínio, né? E esse silêncio aqui, eu penso assim, não é só o silêncio externo, mas o silêncio interno. Então, quem está esgotado emocionalmente precisa se recolher, né? Precisa
deixar que os pensamentos entrem em serenidade, se acalmem. Não é porque você fala, olha, a mensagem do Emmanuel é essa, né? É mentira, né? Não fala isso. Se você está se desculpando, né, em um desequilíbrio emocional para ser ofensivo, está errado. Isso é pura desculpa sua, não é? Até que a gente vai buscar desculpas, né, para as nossas explosões, né, para a nossa intempestividade, né? Até quando nós vamos buscar desculpas, né? A gente tem mais que assumir as nossas responsabilidades. Porque quando a gente começa a buscar desculpa, a gente está se eximindo. Não, eu posso porque eu posso, eu tenho direito. Porque eu estou cansado, não porque eu trabalhei o dia inteiro, não porque eu estou estressado. Não, a responsabilidade é nossa. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Ninguém mais é responsável. Às vezes a gente tem o estímulo externo, mas a escolha é sempre nossa de como nós vamos reagir, né? Às vezes eu fui pego de surpresa por uma ofensa, mas mesmo assim a escolha é minha de ofender de volta ou não ofender, eu tentar me manter sereno, né, Lu? Então a gente tem que ter a responsabilidade dos nossos atos, que são nossas, não é de mais ninguém. A gente sempre fala, né, Lu, que ninguém tem o poder de me mudar. Só eu posso mudar. Da mesma forma, eu não posso mudar as pessoas que eu gostaria que mudassem. Não, eu posso dar exemplo, porque se elas não se decidirem por elas mesmas mudarem, não vai mudar. Eu posso suar, fazer o que for, mas ela não vai mudar se ela não se decidir, não é, Lu? Então a gente tem que assumir as nossas responsabilidades e deixar de buscar desculpas, né, para esses momentos nossos de maior estresse. E pensar que isso faz parte do nosso autodomínio, do nosso autoaperfeiçoamento, da nossa busca evolutiva, né? Então, é um exercício, Quando nós conseguimos, mesmo estando cansados, quando a gente consegue manter o equilíbrio, nós já estamos dando um passinho, né? Passinho. Ei, Emmanuel, né? Ele faz a gente parar e refletir, olha. Se te sentes à beira da irritação, estás doente. E o doente exige remédio. Aqui eu não vejo que Emmanuel está mandando a gente lá tomar um Lexotan. Não está pensando. Não é isso, não. Ele diz assim, se você está à beira da irritação, você está doente emocionalmente. Então, o seu padrão vibracional não está bom. E qual é o remédio, né, que nós podemos utilizar nessas horas? Olha, a oração. Eu penso o remédio, a oração. Porque a oração vai te auxiliar a se recolher lá, né? Lembra que tem no Sermão da Montanha, né? Você se recolhe quando você quer orar, não é? Entra no seu quarto escuro, fecha a porta. Então você entra e faz uma introspecção e ali você se alivia. Acho que a oração, nós já falamos tanto isso, né, Conrado? Ela é um bálsamo, né? Você melhora a sua vibração porque você se desloca, você sai daquele padrão que você estava de irritação e ela te eleva. Então você muda o seu padrão vibracional, é o seu remédio. Mas olha, tem outros remédios. Eu acho que a oração, para mim, é o principal remédio. Mas uma boa leitura, né? Uma meditação, algo também que vai fazer com que você entre em equilíbrio. E aí, Conrado, eu fiquei pensando muito nesse remédio, tá? Quando eu li. Tem 2 pontos também que eu me vejo, assim, eu avalio como um grande remédio para curar essa doença. Um deles é o perdão. Eu acho que o perdão para os outros e perdão para si mesmo. Porque quando a gente se perdoa, quando a gente perdoa o outro, aquilo que era irritação emocional, que a gente às vezes nem entende por que está irritado, ela vai desaparecendo, a gente vai saindo daquela vibração. E a outra é o trabalho.
o trabalho útil, né? O trabalho em prol dos outros, o trabalho em prol da sua família, tudo que é digno, né? E olha só, eu fui viajando nessa frase, viu, Conrado? Você sabe que eu gosto, né? Falo assim, mas eu ainda não estou pronta para trabalhar, sabe? Vou dar um exemplo. Eu tenho mediunidade, mas eu não estou pronta para exercer esse tipo de trabalho espiritual, né? Fala, olha, você só vai ficar pronto se você trabalhar. Como é que a gente aprende? Fazendo. Então você tem que colocar a mão na massa para que as coisas saiam bem feitas. E esse pode ser o seu maior remédio, né? Mas eu não tenho mediunidade. Mas você pode auxiliar o outro, né? Ninguém é tão pobre que não possa dar algo de si. Quando você dá um sorriso para alguém, você está doando algo de você. Quando você dá 5 minutos do seu tempo para ouvir o outro, ouvir, não estou falando aconselhar ninguém, ouvir, você já está auxiliando. E isto é o nosso remédio para as nossas dores da alma. Porque dores do corpo, né, nós curamos com medicamento, mas as dores da alma com remédio. Eu acho assim, essa frase me fez refletir um monte de pontos, Conrado. Um monte de pontos. Pô, você falou tudo. Tem muita coisa na minha cabeça, Conrado. Você falou tudo, Lu. Eu vou pegar o gancho de algumas coisas que você falou, Lu. Por exemplo, a questão da oração, né? A oração realmente, ela é uma ferramenta que nós temos à nossa disposição para aqueles momentos que nós estamos no nosso limite, né? A oração tem esse poder de nos mudar de patamar de vibração. A gente sai daquela vibração e a gente vai entrando numa vibração melhor. Só que eu entendo o seguinte, Lu, que quando vamos pensar nas nossas dores físicas, quando eu fico doente, o que eu vou no médico? O médico vai receitar um medicamento lá para tratar as causas, né? Então, você já está doente, você vai tomar medicamento para ficar bom, né? Às vezes trata só o sintoma, né? Isso, e a oração, ela tem essa capacidade de tratar quando você já está ruim. E também, não é só nesse momento, mas ela tem essa capacidade de trazer paz no momento que você não está bem. Mas nós, Lu, não é só na questão da irritação, mas nós, em geral, né, por conta da nossa condição evolutiva ainda, nós temos muita facilidade para sintonizar com vibrações mais densas, né? Quantos momentos do nosso dia, se a gente for parar para pensar, que a gente não tem uns impulsozinhos de orgulho, impulsozinhos de egoísmo, impulsozinhos de irritação? Nós temos ainda dentro de nós. Então, nós temos facilidades para sintonizar. Mas o mais importante do que você ficar doente e tomar o remédio, o mais importante é não ficar doente, né? Para não ficar doente, você tem que utilizar ferramentas preventivas, né? É igual, por exemplo, na manutenção de equipamentos, de máquinas, né? Em vez de você fazer uma manutenção corretiva depois que já estragou, você faz uma manutenção preventiva para evitar que ela estrague. Então, como que eu vou fazer essa manutenção preventiva em mim? Do jeito que você falou, busca praticar a caridade, trabalhe pelos outros, saia de dentro de si, olhe para o mundo ao seu redor, faça alguma coisa pelo mundo, faça leituras, busque se inspirar através de leituras, né? Porque, na verdade, o que vai fazer diferença é a mudança de comportamento, a transformação verdadeira na sua vida. Porque vai chegar um momento, depois desse esforço, que você não vai se irritar mais, porque isso já não é mais um padrão de comportamento que enraizado em você. Você mudou, você consegue se manter sereno diante das situações. Entendeu, Lu? Entendi. Ele fala, ele está tentando ensinar para a gente a manter a calma, né? Fala, se você está se irritando facilmente, você está doente. Porque não é assim, o ser humano não é para ser irritado, né? Nós temos vários enfrentamentos, vários do nosso dia a dia,
Mas nós precisamos manter a calma. Se está perdendo a calma é porque você não está bem. Você está fora do eixo, está fora do equilíbrio. Né? Eu achei maravilhosa essa colocação. Me fez refletir bastante. Olha aqui. Barulho verbal apenas complica. Barulho verbal, né? E às vezes a gente pensa que esse barulho verbal é só o que a gente vai falando, né? É lógico, se você estiver num lugar falando, quem fala demais... Sabe aquela história da carroça? Quando ela tá vazia, ela faz um barulhão? Você já ouviu? Tem uma história, né? Que a carroça, né, o carro de boi, quando ele tá vazio, faz muito barulho, né? Carroça, em geral. E quando você põe bastante pedras dentro dela, né, que você aloca, ela não faz barulho. Então, quando você faz muito barulho, porque você está muito vazio, né? E ele fala, olha, o barulho verbal complica. Mas vamos pensar que os nossos pensamentos também fazem barulho. Muito, né? Eu lembro de um livro, acho que é da Joana de Ângeles. Eu acho que é assim, que acho que foi... não vou me recordar direito, mas eu me lembro que foi a Joana quem disse, eu não sei se foi para o Divaldo ou se foi para o Chico, né? Que ele chega num local, né, e ela pede silêncio, então a equipe pede silêncio porque eles vão fazer um atendimento em desdobramento. E a Joana volta para ele e fala, silêncio. Mas eu estou em silêncio. Ela fala, pensamento também, faz barulho. Então, imagina quando nós estamos num trabalho mediúnico, se nós não serenarmos o pensamento, aquilo está fazendo barulho, nós não estamos ouvindo, a gente está achando que o outro não está ouvindo, mas a energia está saindo de nós o tempo todo, está vibrando o tempo todo, não é? Então, o que eu entendi dele assim, é que às vezes dentro de nós estamos totalmente barulhentos. E isso vai apenas complicar a calma que nós estamos buscando, né? Então ele fala, nossos pensamentos também fazem barulho. Então nós precisamos serenar a nossa mente e precisamos ser econômicos na nossa fala. Fala demais. Eu sou uma que já falei para vocês, sou tagarela, disparo a falar. Ele fala, quem fala muito não é bom, muito barulho não. Senão você perde a calma, desequilibra. Não, na verdade tem a ver com qualidade, Lu. Né? As suas palavras vêm carregadas de muita qualidade, Lu. Então você pode falar à vontade, tanto você quiser, Lu. Falo que não sei o quê. Ô, Lu, mas olha só, uma frase tão pequenininha, tão simples, né? E tão direta, nossa, né? Tão marcante. Barulho verbal complica. Simples assim, né? Com toda simplicidade, Lu. Então, eu vejo, a gente tem que olhar para esse ensinamento de tentar abranger todas as possibilidades ali, inclusive as que você já citou, mas pensa o seguinte, por que nós, Lu, ainda insistimos em estar presente em ambientes, né, com tantos barulhos, né? Ambientes assim que não vai nos trazer equilíbrio, que vai nos desequilibrar, né, Lu? Então, a gente tem que ter assim, um zelo, um cuidado também aonde nós vamos estar. E também cuidar dos nossos barulhos, dos nossos ruídos. Seja eles verbais, né, que é o caso que ele coloca aqui, seja ele barulhos internos de pensamentos, né? Não tem como eu assimilar um determinado ensinamento, Lu, se os pensamentos estão a mil aqui, não tem espaço, não vai ter espaço, Lu. Então complica, dificulta, né, o aprendizado. Então nunca é bom. Silêncio, Lu, é sempre um ótimo remédio, um facilitador aí, né? Falar tranquilo, falar serenamente, porque quando a gente faz desse jeito, essa vibração repercute nos outros também. Né? Da mesma forma que a gritaria repercute em nós, uma palavra calma repercute também. O mesmo poder, né, Lu? E aí, se ele está explicando para a gente fala e paz, o barulho só vai complicar essa paz que a gente está buscando no capítulo, né? Pois é.
Aí ele vem e fala assim, ele adora esses 2 pontos dele. Pensa nisso, pensa. A tua voz é o teu retrato sonoro. Revela quem nós somos em espírito. Do que é que está carregado o nosso coração. É a nossa voz. Pessoas que falam estridente, falam sempre gritando, sempre agitado, está revelando quem é você. A gente às vezes não para pensar que a nossa voz pode nos revelar, não é? Exatamente, Lu, é o nosso retrato. Né? O nosso retrato. Por quê, Lu? Tudo que nós falamos, né? A gente já estudou no livro Pensamento e Vida e sabemos que quando nós verbalizamos alguma coisa, a gente está verbalizando aquilo que está no nosso coração, aquilo que nós estamos sentindo, né? E esse sentimento, ele é exteriorizado pela nossa mente, né? Em vibrações e, em última consequência, pela nossa voz, pelas nossas palavras. Quando nós soltamos determinada palavra, ela já está no limite de tudo aquilo que nós estamos sentindo e pensando. Então, verdadeiramente, é um retrato, uma fotografia de quem nós somos, né? Da mesma forma que se alguém tirar uma foto da gente, vai aparecer o nosso rostinho direitinho, todo mundo vai identificar, ó, esse é o Conrado, não, essa foto aqui, esse aqui, essa é a Lu, né? Da mesma forma, Lu, as nossas palavras, né? A nossa voz retrata também quem nós somos. Será que nós somos? Como será que está esse retrato, hein, Lu? Será que tá meio embaçadinho? Será que está desequilibrado? Como é que tá, Lu? Porque pensando, a gente tem que buscar falar em paz, falar sobre paz, para a paz, né? Para que esse nosso retrato sonoro aí que nos representa, né, seja bom, né? Senão, né, é como um padrão vibracional, né? A gente tem a nossa fotografia vibracional. Mas é tantas verdades, isso, né, Lu, que a gente está estudando aqui. No dia a dia fica tão claro, mas a gente não percebe, né? Passa desapercebido. Mas dizer que nós podemos reconhecer alguém, saber quem é essa pessoa, pela forma como ela se expressa, Lu, é pura verdade, a gente sabe. A gente percebe uma pessoa agoniada pelo jeito que ela está falando. A gente percebe uma pessoa que está com medo pelo jeito que ela está falando. A gente percebe uma pessoa fanática pelo jeito que ela fala, Lu. Então, realmente, a forma como nós nos expressamos diz muito sobre nós. Escancara, na verdade. Escancara. Eu pensei assim, né? A palavra é a vibração do nosso pensamento, né? Que, na verdade, é a nossa essência, é aquilo que nós somos. Vamos lembrar que a palavra é um recurso precioso, então, né? Que pode nos ajudar a atingir nossos objetivos nessa encarnação. E pode atrapalhar também, se nós não soubermos usá-la de acordo, né? Então, que cuidemos nós de falar em paz, manter a calma, serenidade, né? Não desequilibrarmos por conta do outro, né? Cuidarmos do nosso autodomínio, nosso equilíbrio, né? Lembrando que temos um retrato sonoro. Se alguém não soubesse agora, temos mais um retrato. Tem retrato vibracional, tem retrato sonoro e tem o retrato impresso. Não tem para onde mostra fugir. As rugas. Esse não mostra ruga, mostra sentimento. É pior, hein, Conrado? Lu, pode ser pior. Cara, a porta. Terminamos um capítulo delicioso, Conrado. Foi muito bom, Lu. Muito bom mesmo. Nossa, muito bom. Me fez refletir bastante, né? Eu também. Espero que todos aqueles que tenham contato com esse capítulo possam refletir também e trazer para as suas realidades, né? Analisar, de acordo com o que o Emmanuel passa, como é que nós estamos agindo. Né? Isso é fundamental. Esse é o ponto, Lu. Esse é fundamental. Fazer com que esse conteúdo seja diferencial mesmo, e não somente um conteúdo que entre por um ouvido e saia pelo outro, né? É um esforço de colocar em prática no nosso dia a dia. Daí, basta a gente querer, né? Exatamente. As dicas estão aí. Pode ser um grande remédio.
Verdade, preventivo. Preventivo. Então vamos, né, Conrado? Agradecemos aí. Eu agradeço a sua presença, né? Sempre muito bom estar com você. E vamos agradecer, né, ao Mestre Jesus, a espiritualidade que nos protegeu, nos intuiu, né? Que o Mestre nos guarde na sua paz e no seu amor, para que no próximo encontro possamos estar aqui, imbuídos do maior carinho, né, e vontade de compartilhar. Não é assim? Assim seja, Lu. Obrigadão, assim seja, então, Lu. A Deus. Um beijão, até a próxima, Lu. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, Lu. Tchau.